Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E louvado seja o Senhor por mais essa manhã, essa linda manhã que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação maravilhosa, poderosa do Senhor para os nossos corações, através dessa viva, rica e eficaz palavra. E hoje, queridos, o nosso título é Uma Fé Ousada. A nossa palavra-chave é fé. E o autor está falando aqui ao longo da leitura que todos nós precisamos dar um passo de fé, o que significa caminhar sem ter a certeza do chão à nossa frente, confiando que Deus proverá. Lembro-me do dia que eu vi o terreno onde está sediada a Igreja Revivor em Itajaí. Aos olhos humanos era impossível construir o que temos hoje e viver essa realidade. Mas assim como aquela mulher sabia onde encontrar a esperança de que precisava, eu também sabia que o Senhor estava comigo em cada decisão. E o que o autor está dizendo aqui, queridos? Logo antes de começar a igreja, hoje eles têm uma igreja muito grande, com mais de 10 mil membros, e que tudo ali era pela fé, que condições ele não tinha, mas tinha um desejo. Me fez lembrar de um testemunho rápido que eu vou contar aqui para vocês sobre ter uma casa cheia de árvore. Meu esposo já trabalhando de domingo a domingo, de manhã e de noite, feriados sem parar. Ele estava muito cansado e ele falava para mim: eu quero uma terrinha no mato, uma terrinha no mato é boa, mas eu quero uma terrinha longe da cidade, eu não quero mais morar aqui, eu estou cansado. E naquela agonia dele querer comprar qualquer terrinha, qualquer pedaço de terra, em qualquer lugar, apareceu um senhor lá no Lava Rápido vendendo um terreno num lugar bem distante, do acesso bem ruim mesmo, um acesso horrível. E meu marido quis ir ver, e eu fui com ele, juntamente com algumas pessoas da família. E quando chegou lá, queridos, que decepção. Um lugar muito difícil, Eu tinha só um barraquinho de madeira construído no terreno. O terreno era uma ribanceira, assim, caído lá para baixo. O banheiro era 3 telhas de brasilite, assim, cravada no chão, com uma telha em cima. Não tinha uma bacia, só tinha um buraco ali no chão, onde era o sanitário. E, queridos, meu coração fechou naquele lugar. Eu não senti paz, eu não gostei de jeito nenhum. Eu sempre estive em todas com meu marido, tipo, não, vamos, gente, nós tudo podemos, o Senhor que nos fortalece, vamos sim, vamos comprar, vai dar certo. Mas nesse lugar não, nesse lugar meu coração fechou e nós fomos para casa e meu marido, todo empolgado aqui para ele queria qualquer lugar que não fosse na cidade. E aí chegou em casa, ele começando a fazer os planos, que era 15 mil reais na época o lugar, há 13 anos atrás. E a gente não tinha dinheiro nenhum. E ele falou, vou pegar 7 mil no meu limite, vou parcelar o resto. Eu falei, não, amor, não vai fazer isso. Porque eu não senti paz naquele lugar, porque para lá eu não vou, nem de graça. Nem se o moço desse pra gente falar assim, olha, constrói, mora aí. Eu não, amor, lá não dá, Deus tem coisa melhor para nós. E eu só sei que ele queria porque queria, então ele chorou muito aquela noite, dormi chorando. E eu lembro que eu fui tomar banho orando e falando, Senhor, prepara algum lugar, Pai. Porque do jeito que ele está querendo muito, ele vai acabar comprando, se enfiando em dívidas, enfim. E eu só sei que aquela semana ele ficou com aquilo na cabeça, só que como só final de semana eu tinha tempo para resolver as coisas. E no sábado eu fechei meu ateliê 2 da tarde e tinha atrasado o serviço de um cliente. Eu falei para o cliente, olha, me dá o endereço da sua casa que eu vou terminar o serviço, vou fechar o ateliê agora, termino e levo lá para você. E assim eu fiz, terminei o serviço e umas 4, 5 da tarde fui levar. E quando estava na rua daquele cliente, tinha uma placa lá escrito, vende-se chácara com cachoeira e 8 cômodos.
né? 30 minutos 20 minutos do centro do Embu, 30 minutos do São Marcos lá no Embu, do bairro do Embu, enfim. E ali eu falei pro meu marido, amor, olha só, eu vi uma placa, né, de uma chácara, né, que é pertinho e tal. E aí meu marido fechou o Lava Rápido 6 da tarde e nós fomos lá na casa do moço falar sobre essa chácara. E tudo pela fé, né, queridos? Dinheiro não tinha, mas fé, muita fé. E eu só sei que meu marido conversou com ele e falou, a gente pode ver amanhã lá? E o moço falou, sim, né, vou levar vocês lá. E o moço nos trouxe, né, aqui, que não é exatamente essa chácara, esse lugar aqui foi o que o Senhor nos deu, ainda em complemento de uma bênção ainda muito maior, porque o Senhor nos dá muito além do que sonhamos, pensamos ou imaginamos. Conclusão, nós compramos sim a chácara, né, que tinha 8 cômodos com uma cachoeirinha no quintal, que depois meu irmão fez um tanque grande, virou uma cachoeira grande. E o Senhor nos deu, né, para quem não tinha 15 mil para comprar aquela terra distante, essa daqui na época era 50 mil, e nós conseguimos, né, para a glória de Deus, comprar, e o Senhor não parou por aí, o Senhor nos deu muito além do que aquele lugar, o Senhor nos deu este lugar aqui para a glória dele, né, e como esse fundo musical está dizendo, para ele, por ele, são todas as coisas. E é para a glória dele que eu conto esse testemunho para vocês, queridos. Não é para me engrandecer, não é para me exaltar. Este lugar aqui é totalmente consagrado a Deus, né? Um lugar onde a gente recebe pessoas, fazemos culto e adoração e agradecimento a Deus. Então eu vou mostrar para vocês rapidinho, porque antes disso eu vou falar para vocês que meu marido ficava só repetindo: eu quero uma casa rodeada de árvore, eu quero uma casa que esteja árvore em toda a volta. E eu ficava assim, meu Deus, aonde a gente vai arrumar essa casa que tem árvore em toda a volta, né? Porque a gente que mora na cidade, a gente nem imagina uma casa, né, com árvore toda em volta, né? Mas o Senhor é tão detalhista. Eu digo a vocês, queridos, quando vocês forem pedir algo para o Senhor, seja detalhista ao orar, né? A palavra do Senhor fala, pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Né? O Senhor quer que nós sejamos detalhistas quando nós oramos e pedimos, porque quando o Senhor nos concede o desejo do nosso coração, a gente pode testemunhar com muita verdade sobre o que o Senhor fez em nossas vidas. Então, eu vou mostrar para você aqui o quanto é rodeado de árvore. Você dá um giro de 360 graus, é árvore, árvore, árvore. Um lugar maravilhoso que o Senhor nos concedeu. E eu vou aqui filmar para vocês rapidinho, para vocês verem. Olha só, vou pegar por aqui. Hoje está chovendo, eu não consigo ir na parte de baixo para filmar, mas ó, aqui em volta, né, toda a volta inteira da casa. Quando você faz o giro todo, você vê árvore, 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 muitas e muitas árvores. A casa é realmente cercada por árvores. No giro, né, que aqui atrás não dá para filmar, por causa que tá chovendo, não dá para eu ir lá no quintal, mas é isso, olha só como Deus é maravilhoso, Deus é detalhista, e dele, por ele, para ele são todas as coisas, para a glória dele. Eu testemunho a vocês, né, essa bênção. E o Senhor é esse Deus maravilhoso que nos ouve, que nos responde, né, que nos dá a bênção dele, que realiza o desejo do nosso coração. E louvado seja Deus por essa bênção maravilhosa, por este lugar, né? E nós vamos fazer aqui a nossa leitura devocional, que diz assim, em Mateus 15, 28, Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Né? Para você que está marcando, marque aí, a palavra-chave é fé ousada. Né? A frase do dia de hoje diz assim: sua atitude de fé provocará o milagre que você precisa. Sua atitude de fé provocará o milagre que você precisa, e a palavra-chave é fé. Né? A leitura diz assim: certamente esse é um dos testemunhos de fé mais marcantes registrados nos evangelhos. É impressionante imaginar a admiração de Jesus diante de tamanha fé.
É impressionante imaginar a admiração de Jesus diante de tamanha fé. Uma mulher habitante de uma terra impregnada da cultura pagã reconhece o poder salvador de Jesus e clama a Ele pela cura de sua filha. Assim como essa mulher enfrentava um contexto de desesperança total, eu também já estive nessa posição. Houve dias em minha vida que tudo parecia impossível. No entanto, minha realidade mudou quando dei passos de fé em direção ao impossível. Quando Jesus se manifesta, a atmosfera se transforma. Todos nós precisamos dar um passo de fé, o que significa caminhar sem ter a certeza do chão à nossa frente, confiando em que Deus proverá. Lembro-me do dia em que vi o terreno, e aí ele está falando aqui, que aos olhos humanos era impossível construir o que temos hoje, viver essa realidade. Mas assim como aquela mulher sabia onde encontrar a esperança do que precisava, eu também sabia que o Senhor estava comigo a cada decisão. Aos olhos humanos, querida, era impossível estarmos aqui, era impossível conquistar essa terra, era impossível conquistar a terra que o Senhor nos deu lá no São Marcos, era impossível conquistar aqui a casinha da cachoeira, tudo impossível, aos olhos humanos impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível, do improvável. O Senhor traz cura, o Senhor traz cura física, emocional, financeira. O Senhor tem milagre em todas as áreas da nossa vida, querido. Todas as áreas da nossa vida, o Senhor tem milagres reservados para nós. Precisamos ter uma fé ousada, determinante e confiar mesmo de todo o nosso coração que o Senhor pode nos dar, que o Senhor pode nos curar, que o Senhor pode fazer. Quando o Senhor começou a falar que ia levar minha mãe, e quando o Senhor confirmou através da boca de uma irmã aqui mesmo na chácara, que levaria. E ali eu passei mal 3 dias, com enxaqueca, com aquele vômito, água verde, intestino, água pura. Eu falei, Senhor, me cura, Pai. Eu não vou suportar essa dor, Senhor. Se o Senhor não me curar, eu não vou conseguir passar por essa situação. Eu sabia que era impossível aos olhos humanos ser curado do emocional, no meio de, naquela época, era um luto. E o Senhor me curou no meio de 2 lutos do meu emocional. Então o Senhor tem coisas grandes, o Senhor tem curas, milagres, para realizar nossas vidas. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do impossível, do improvável. É muito improvável uma pessoa ser curada de depressão, como a minha irmã foi curada, o emocional, como eu fui curada, no meio de 2 lutos, mas esse é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E continuando a leitura, diz assim, não sei qual é o seu impossível, mas sei que um ambiente de fé é um terreno fértil para milagres acontecerem. Basta você clamar. Não importa o cenário em que você se encontra, sua resposta diante da circunstância pode desencadear um milagre e trazer a existência do que não existe. Suas atitudes se posicionam para receber a promessa. Então, queridos, eu não sei qual é o seu impossível hoje, eu não sei o que você precisa, se é na área financeira, se é na área física, se é na área emocional. O que eu posso te garantir com certeza que o Senhor tem milagre para vocês, o Senhor tem cura, o Senhor tem provisão, o Senhor tem a solução para todos esses problemas financeiros, o Senhor tem a casa própria, o Senhor tem tudo de melhor, muito além do que pensamos, sonhamos ou imaginamos, o Senhor nos dá. Então, a nossa palavra-chave de hoje é fé, Como eu estava dizendo em Mateus 7, 7-8, diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E em Marcos 10:51, Jesus perguntou ao cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. Então o Senhor quer que nós sejamos específicos, no milagre que a gente quer receber. E o Senhor pergunta hoje, o que queres que eu te faça? Fale para o Senhor o que você quer, o que você precisa. O Senhor é o dono do milagre. O Senhor pode te responder, tenha fé que o Senhor vai te responder em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, que o tempo já se avançou muito. E vamos orar, meus queridos, e recebam o milagre do Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós sabemos que o Senhor é o dono, Pai, do milagre físico, emocional, financeiro.
Neste dia, Pai, nos colocamos em Tua presença, inspirados, Senhor, pela palavra da mulher cananeia em Mateus, Senhor Jesus. Pai amado, que demonstrou uma fé extraordinária. Ela não hesitou, Senhor Jesus, em clamar a Ti, mesmo diante das dificuldades. Que possamos, Senhor, ter uma fé ousada, uma fé, Senhor Jesus, determinada, como ela, Pai querido. Ajuda-nos, Senhor, a ser, Senhor Jesus, bem específicos em nossas petições. Sabemos, Senhor, que o Senhor é um Deus. O Senhor é um Deus que ouve e responde. Não nos deixe, Senhor Jesus, desistir, Senhor, ser abatido, Pai, pela dúvida ou pelas circunstâncias, Senhor. Mas que sempre a nossa fé vá além. Que possamos acreditar que o milagre que desejamos pode acontecer. Ensina-nos a agir com fé, mesmo quando tudo parece, Senhor Jesus, difícil, quando tudo parece contrário, que a nossa atitude de fé, Pai, provoque a transformação que buscamos em nossas vidas. Senhor, e na vida dos nossos familiares, que possamos, Senhor, sempre lembrar que a fé, Senhor Jesus, ousada, move montanhas e traz a cura, Senhor, física, emocional, financeira. Que o Senhor, ó Pai, é o Deus do milagre. E nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por esta palavra, por esta manhã, Senhor. Que o Senhor possa alcançar a vida de cada querido, cada amado, abençoar grandemente, grande e poderosamente, Senhor, a vida de cada querido. Eu te peço e te louvo. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada. Muito obrigada, Paizinho. Amém, queridos. Amém, amém. Que o Senhor Deus possa falar melhor o seu coração, que você possa ter a fé ousada, corajosa, determinante para alcançar esse milagre em nome de Jesus, queridos. Tenha fé. Você tem um Deus todo-poderoso que pode solucionar todo e qualquer problema. Seja ele o seu milagre, qual for o seu milagre, qual for o desejo do seu coração, o Senhor pode realizar. Não há impossíveis para Deus. Nós não tínhamos 15 mil para comprar aquele terreno naquela época. O Senhor nos deu algo muito, muito maior, e depois o Senhor nos deu algo muito, muito maior ainda, além do que nós pensamos, sonhamos ou imaginamos, porque o Senhor é